Todos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Deixa eu chegar mais para cá. Muito bem, irmãos. O nosso missionário Carlos Eduardo então avisou que o estudo que nós traríamos sobre batismo infantil foi, na verdade, antecipado. Surgiu aí a oportunidade de eu vir esse fim de semana. Eu não viria, não estava planejado, mas nós viemos. Então nós vamos trabalhar esse tema hoje. O objetivo de trabalharmos esse tema, principalmente, diz respeito aos nossos irmãos que vão professar a fé. Já que Gabriela e nossos irmãos Rodolfo e Anunciada têm filhos pequenos, E nós sabemos também de alguns irmãos aqui que tinham algumas dúvidas sobre esse tema, então nós pensamos aí, juntamente com o missionário Carlos Eduardo, em trazer esse estudo. Muito embora que os irmãos vão rever isso nas exposições do Breve Catecismo, porque lá na frente o Breve Catecismo vai falar sobre batismo. Então esse será o nosso tema dessa nossa manhã, esperando não tomar tanto tempo assim. Mas nós vamos falar hoje, então, sobre as bases bíblicas do batismo infantil. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero convidar, então, os irmãos para fazerem isso agora no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 9 até o versículo 14. Gênesis, capítulo 17, do 9 ao 14. Vamos ler de maneira alternada esse texto da Palavra de Deus. Depois vamos orar e, então, proceder com o nosso estudo. Nós não vamos expor o texto, mas vamos usar ele como um ponto de partida, porque esse é um texto muito importante para todo o tema. Gênesis 17, de 9 a 14, todos os irmãos encontraram? Amém? Alternadamente, leiamos. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Em 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado por estrangeiros, e não facultado de justiça. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne e percurso, essa vida será eliminada do seu corpo. Quebrou a minha aliança. Amém. Vamos orar? Convidar o nosso irmão Diogo para fazer uma oração de intercessão pelo estudo dessa manhã. Faça do teu cérebro um pouco da tua palavra. Na dúvida, abrir nosso coração, para que saindo daqui mais sábio na tua palavra e podemos seguir os teus mandamentos. Nos ajude e nos abençoe. Amém. Muito bem, irmãos. Então, sobre esse tema do batismo infantil, uma introdução e algumas instruções, nós iremos percorrer aí o nosso roteiro. Deixa eu dizer aqui aos irmãos, então nós vamos percorrer 4 passos nessa manhã. Primeiro, nós vamos ver qual é o significado do batismo, qual é a posição das crianças na aliança. Veremos também algumas objeções que às vezes algumas pessoas fazem ao batismo infantil. Isso. E vamos ver, por fim, quais são os benefícios do batismo dos filhos dos crentes e também algumas advertências que devem ser feitas em virtude disso. Então nós vamos seguir esses 4 passos nessa manhã. Bom, a base do nosso estudo, irmãos, e aqui realmente eu devo dizer que o estudo é basicamente um resumo desse livro, tá certo? Eu usei ele como fonte integral do nosso estudo. É esse livro aqui, um livro muito pequeno, não tem nem 60 páginas, para vós e para vossos filhos, o batismo cristão, do pastor presbiteriano já falecido Paulo Anglada, um dos melhores escritores presbiterianos em português, foi esse reverendo aí. Logo na página 5, na introdução do seu livro, ele diz o seguinte: o batismo infantil ou pedobatismo, pedo é aquela palavra que vai significar criança, em grego, de onde vem pediatra, por exemplo. Então, o pedobatismo é o batismo de crianças. O batismo infantil ou pedobatismo é considerado uma prática estranha por boa parte dos evangélicos do contexto brasileiro, formado principalmente por igrejas batistas e pentecostais, que são credobatistas. Para esses irmãos, a ordenança do batismo precisa ser acompanhada da profissão de fé,
o que as crianças pequenas, obviamente, não são capazes de fazer. Além disso, no Brasil, a igreja conhecida por batizar crianças é a Igreja de Roma, a Igreja Católica, a qual realiza o rito de maneira indiscriminada, batizando qualquer criança. Então, vejam, o grande desafio de nós falarmos sobre batismo infantil reside no fato de que, para a grande maioria dos evangélicos no Brasil, essa é uma prática considerada estranha. Por quê? Porque a maioria das igrejas protestantes não batiza crianças em nosso país. As igrejas batistas e que são credo-batistas, o que é uma igreja credo-batista? É uma igreja que só batiza os que creem, ou seja, adultos, pessoas que já podem professar a fé. Essa é a maioria das igrejas, as igrejas protestantes no Brasil, que vão rechaçar o pedobatismo, o batismo de crianças pequenas. E além disso, muitas vezes o pedobatismo, batismo de crianças, é associado à Igreja de Roma. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido isso, muitas vezes a gente ouve, às vezes de católicos, dizer assim, a Igreja Presbiteriana é parecida com a católica. Eu já ouvi isso algumas vezes. E muitas vezes o ponto de associação é o batismo infantil. Até porque a forma do batismo também é a mesma, né? Ao contrário da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, que batismam por imersão, a gente não vai discutir esse tema hoje, certo? Ao contrário dessas igrejas que fazem por imersão, o que não é um erro, mas nós fazemos por aspersão. E a Igreja Católica faz como? Por aspersão. Então, o pedobatismo, tanto por ele mesmo como pela forma, acaba sendo um ponto de intersecção para muitas pessoas entre a Igreja Presbiteriana e a Igreja de Roma. Por isso, para muitos crentes, é estranho, às vezes até, digamos assim, escandalizante, ver batismo de crianças em uma igreja chamada de uma igreja protestante, como é a Igreja Presbiteriana. Então a gente parte desse desafio aqui, porque muitas pessoas vão ter dificuldade, mesmo nas igrejas presbiterianas, com o pedobatismo por causa dessas situações. Então nós vamos tentar dizer por que nós somos favoráveis ao batismo de crianças na Igreja Presbiteriana, iniciando pelo significado do batismo, tá certo? E aqui a gente precisa começar considerando o que o batismo não é, o que ele não significa, tá certo, irmãos? Primeiro, o batismo não é um atestado de salvação incondicional. Em outras palavras, alguém batizado não é necessariamente e inescapavelmente salvo. Nós não podemos entender que o batismo é uma garantia de salvação, no sentido de que todo aquele que foi batizado, certa e inescapavelmente é ou será salvo. A Bíblia fala sobre a possibilidade de alguém receber o selo, o sacramento de iniciação e mesmo assim não ser salvo. Vamos ler dois textos? Dois irmãos voluntários, por favor. Um vai ler Romanos 9, de 6 a 8. Outra pessoa, 1 João 2, 19. Dois irmãos voluntários, por favor. Abram e leiam. Veja, Paulo diz, nem todo aquele que é filho de Abraão na carne e que, portanto, foi circuncidado, recebeu o sacramento, é necessariamente salvo, é necessariamente filho de Deus. E João também vai atestar essa realidade sobre o batismo. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se estivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficassem manifestos, e nenhum deles é dos nossos. Veja, João disse que algumas pessoas abandonaram a igreja, isso já no Novo Testamento. Veja, se eles estavam na igreja, como é que alguém é recebido na igreja? Pelo batismo, foram batizados. Mas abandonaram a igreja, e João vai dizer, não eram dos nossos, não eram salvos, eram batizados, não eram salvos. Simão, por exemplo, lá no livro de Atos, ele foi batizado. E logo depois ele é recomendado a Satanás pelo apóstolo Paulo, se eu não estiver enganado, não lembro se é Pedro ou Paulo, acho que foi Paulo, mesmo tendo sido batizado. Então, o batismo não é uma garantia inescapável de salvação. Em segundo lugar, o batismo não é um meio de regeneração. O batismo não é o meio pelo qual o homem é regenerado. Uma pessoa abre e lê aí 1 Pedro 1,23. 1,23. Nós vamos ver que
a nossa regeneração ela não é da carne, mas é espiritual. 1 Pedro 1:23. Os fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Pedro diz que nós não fomos regenerados por nada corruptível. O homem não é salvo por nenhum elemento da criação, porque são corruptíveis, mas por algo incorruptível. O outro texto que eu coloquei aí é João 3,6, quando Jesus vai dizer que há aqueles que são nascidos da carne e outros que são nascidos do Espírito. Ele diz isso a Nicodemos. Então a regeneração é operada pelo Espírito Santo utilizando a palavra, como o texto que Diogo leu mencionou. Por que é importante dizer isso? Porque a Igreja Católica vai dizer algo distinto. Ele vai dizer que o batismo salva, o batismo regenera. Lá o batismo remove o pecado original, o pecado de Adão. Tá entendendo? Então, no catolicismo, o batismo retira o pecado original, o pecado que a gente já nasce com ele, o pecado de Adão, e os demais pecados são perdoados por um outro sacramento, que é o da penitência, que lá são 7 sacramentos, vocês devem saber disso. Então nós não concordamos com isso, tá certo? Em segundo lugar, o batismo não é um meio de regeneração. Terceiro, o batismo não é essencial à salvação. Por mais que ele seja uma obrigação, todo convertido deve se apresentar ao batismo, nós não podemos dizer que ele é essencial à salvação. O texto que eu pensei para usar como ilustração disso é Jonas capítulo 3, versículo 10. A gente não vai abrir, não vai ler, até porque os irmãos ouviram esse texto há pouco tempo. Nosso irmão missionário Carlos Eduardo expôs Jonas. Mas Jonas 3,10 vai dizer que quando Deus viu o arrependimento do rei de Nínive e de todo o povo, ele se agradou. Ele se arrependeu, né, que é uma expressão coloquial, do mal que havia prometido. Qual é o detalhe que eu quero que os irmãos vejam aí? O texto não diz que os ninivitas se circuncidaram. Deus não exigiu deles circuncisão, mas aceitou o arrependimento deles. Ou seja, o batismo e a circuncisão não eram essenciais à salvação, muito embora seja uma obrigação. Então a gente tem que fugir desses 3 erros, certo? O batismo não é um atestado de salvação, ele não é um meio de regeneração, ele não é essencial à salvação. O que não significa dizer que ele não seja importante. Então, por causa disso, veja o que a nossa confissão de fé vai dizer. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, o batismo. Então veja, é obrigação se batizar. Ainda que seja pecado desprezar esse dever. Contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela, ou seja, sem o batismo, ninguém possa ser regenerado e salvo, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 23, está errado ali, é 23, 28, seção 5. Então veja, é uma obrigação, mas não significa dizer que ninguém pode ser salvo ou regenerado sem ele, ou que todos os que foram batizados são regenerados, tá certo? Então se o batismo não é nada disso, se o batismo não é certidão de salvação, se ele não é meio de regeneração, nem é essencial à salvação, o que o batismo é? Na perspectiva reformada, um sacramento, e o batismo é um sacramento, ele é um sinal e selo. E essa é uma expressão da Confissão de Fé de Westminster, sinal e selo. De quê? É uma confirmação visível para os olhos e externa do pacto de Deus com o seu povo. Então o sacramento é um sinal e selo visível e externo do pacto de Deus com o seu povo, do amor salvífico e do plano redentivo aplicado da parte de Deus para com o seu povo. Nós acreditamos na existência de quantos sacramentos? Quantos? 2. Batismo e a Santa Ceia. São sinais e selos visíveis, nós vemos. Tanto é que tem aqui a mesa, daqui uns dias vai ter aqui a pia batismal, do pacto de Deus com o seu povo, tá certo? No caso do batismo, ele é um sacramento que figura, que ilustra a admissão da pessoa na igreja visível, fazendo diferenciação entre ela e o mundo descrente. Então, nós temos esses 2 sacramentos. Ambos são sinais e selos, mas eles vão ter significados diferentes. O batismo é o rito de iniciação. Ele significa, ele figura a admissão da pessoa na igreja visível. Perceba, ele representa a admissão da pessoa na igreja visível, não invisível. Porque a igreja invisível são os verdadeiramente salvos. A igreja visível é quem nós vemos dentro da igreja. Você é admitido na igreja visível pelo batismo.
Então o batismo faz diferenciação entre os que pertencem a Deus e os que não pertencem. Entre os que são batizados, foram batizados, e os que nunca foram batizados. Vamos ler um texto aí? Atos capítulo 2, versículo 38. Vou pedir para o nosso irmão Carlos abrir esse texto e ler. Bem alto aí para nós. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos o que é que o batismo significa. O batismo significa o arrependimento, a remissão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo. Ele está associado então à conversão, tá certo? O batismo está associado à conversão. Por causa disso, veja que agora eu vou dizer uma coisa importante, por causa disso, o batismo é um rito único. Ou seja, uma pessoa só pode ser batizada quantas vezes? Uma vez. Porque ninguém se converte duas vezes. Ninguém é regenerado duas vezes. Uma vez que você é regenerado, uma vez que você é salvo, vai se aplicar aquilo que Paulo diz. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Não há nada que possa separá-lo do amor de Deus. Não há como perder a salvação e ganhar de novo. Se houvesse, haveria mais de um batismo. Mas como não há essa possibilidade, o batizado é batizado uma vez. Você só inicia num caminho uma vez. Não é isso? Você só inicia, agora você continua várias vezes. Por isso que a ceia é continuada. O que é que Jesus disse? Fazer isto em memória de mim, até, Paulo diz, até que ele venha. Então, mensal, semanal, anual, mas tem que ser repetido. O batismo não. Se você só inicia num caminho uma vez, você só entra no estrado uma vez. Então o batismo é único. Vamos ler mais alguns textos. Gálatas 3, 27. Vou pedir para a nossa irmã Érica abrir e ler. Colossenses 2, 12. Daniela. E Atos 22, 16. Emily. Nessa sequência, vamos ler esses textos. Está escrito: alegre-te, ó estéril, e não dás a luz. Exulta. Acho que é outro. Gálatas 3, 27. É porque essa fonte, o 5 é parecido com 3, mas a gente vai tentando corrigir. Gálatas 3, 27. Isso. Então, o batismo significa revestir-se de Cristo, converter-se, jogar fora a velha roupa, colocar a roupa de Cristo. Próximo. Colossenses 2, 12. Sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo significa, ele vai dizer, batismo significa a morte com Cristo e a ressurreição com Ele. Isso só pode acontecer uma vez. Você não pode ressuscitar em corpo glorificado e morrer de novo, tá certo? Por isso o batismo é único. Por último, esse texto é interessante. Vejam como o batismo está ligado à lavagem dos pecados. Atos 22, 16. Isso é Ananias que diz a Paulo. Paulo vai contar a história da sua conversão e ele diz que Ananias disse isso. Por que você se demora? Vai, te batiza e lava os teus pecados. A Igreja Católica vai usar esse texto para dizer que o batismo salva. Está vendo aí? Ó? Se batiza e lava os teus pecados. Mas perceba que o problema é o seguinte. Por que Ananias usa essa linguagem? Porque o símbolo e a realidade simbolizada são tão próximas que às vezes você pode tomar um pelo outro. Por exemplo, quando Cristo toma o pão e diz, o que é que ele diz? Isto é o meu corpo. Literalmente, é o corpo dele? Muda a substância? Não. Mas a simbologia é tão próxima que ele pode referir-se ao pão como se realmente fosse o seu corpo. A mesma coisa com o vinho. E a mesma coisa acontece aqui com o batismo.
A simbologia entre lavar os pecados, ser admitido no corpo de Cristo e ser batizado é tão próxima que você pode até dizer, batiza-te e lava os teus pecados. Muito embora nós saibamos que quem lava os pecados não é o batismo, é o Espírito. Então o problema é de você tomar um texto sozinho, tá certo? Para interpretar. É preciso tomar todos os textos da Escritura e tentar combiná-los como a gente está fazendo. Até aqui está claro, irmãos? O significado do batismo, tá certo? Então a nossa confissão de fé de Westminster vai dizer assim, sobre o batismo. Agora as seções 1 e 6. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo em Mateus 28. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os. Então foi instituído por Cristo. Não só para solenemente admitir à igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida, este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo, no sentido de que todo novo convertido será batizado. Seção 6. O sacramento do batismo deve ser administrado, o quê? Uma só vez a uma mesma pessoa, porque ele está ligado à consagração da pessoa a Cristo, isso só acontece uma vez, tá certo? Oi. Muitas pessoas que foram batizadas em seitas ou no catolicismo, muitas vezes vêm perguntar, né? Pergunta, mas eu já fui batizado. Não diz, a Bíblia não diz que o batismo é um só. Esse é o ponto, né? Eu não considero o batismo, esse batismo, né? Foi feito uma seita ou não. É bom considerar que os requisitos do batismo não estão ligados só à forma. Qual é a forma do batismo? Tem até um inciso que fala sobre isso, mas eu não trouxe. Tem que ser usada água, não pode ser outro líquido, água, tá certo? Pode ser imergido, aspergido ou efusão, o método não é essencial. Deve ser em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o batismo de Cristo é diferente do batismo de João. Porque o batismo de João era para arrependimento. O de Cristo não é para arrependimento, é para admissão, tá certo? Então, João não batizava em nome da Trindade, ele batizava para arrependimento. O batismo cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem que ser água, a água deve ser posta, deve lavar a pessoa de alguma forma, em nome da Trindade. Só que o problema é que esses não são os únicos requisitos. Há um outro requisito que é o seguinte, ele deve ser administrado pela igreja. Está entendendo? Esse requisito ele não é explícito, mas ele é implícito, porque a quem foi dado? A quem foram dados os sacramentos? Tanto o batismo quanto a ceia. Aos apóstolos. Tá certo? Então, um sacramento válido ele só pode ser administrado pela igreja. Aí tem... Eduardo falou de uma situação que é real. O batismo romano. Por que as pessoas, quando vêm do romanismo, são, entre aspas, rebatizadas? Fundamentalmente porque nós não acreditamos que a igreja de Roma seja uma igreja cristã. Se fosse, nós admitiríamos esse batismo. Como admitimos o batismo da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, né? Da Igreja Congregacional, de qualquer igreja genuinamente cristã. Além do que, o batismo católico ele tem outros elementos, né? Óleo, que não foram ordenados. Né? Há outras coisas que não foram ordenadas. A mesma coisa acontece com as seitas. Né? Aquelas igrejas que nós consideramos seitas, que não são igrejas cristãs, por mais que tenham administrado água, invocado a Trindade, feito tudo certinho, mas por não ser uma igreja cristã, isso não pode ser considerado um batismo válido, tá certo? Era o mesmo que, por exemplo, um pai, por exemplo, que ele toma a atitude de batizar seus filhos, tendo uma igreja, mas ele vai lá e batiza. Esse batismo é válido? Não, porque o batismo tem que ser administrado pela igreja e diante da igreja. Então há outros requisitos além da água e da Trindade, certo? Mas só, ficou claro? Ok, John Murray, ele diz o seguinte sobre o batismo. Batismo significa união com Cristo, em virtude da sua morte e do poder da sua ressurreição. Purificação da contaminação do pecado pela graça renovadora do Espírito Santo e purificação da culpa do pecado pela aspersão do sangue de Cristo. Ser batizado em Cristo é ser unido a Ele nos laços dessa união que nos torna beneficiários de todas as bênçãos da redenção e nos compromete com o seu senhorio. Ok? Ficou claro então o que é o batismo, na perspectiva reformada? Agora nós chegamos ao segundo passo. Já que nós entendemos o que é o batismo, qual é a posição das crianças
na aliança e qual é o significado que isso tem para o batismo. Vejam, uma primeira coisa que nós precisamos perceber é que o batismo é a continuação da circuncisão, que era o antigo sacramento de iniciação em Israel. O batismo é o sacramento de iniciação na igreja do Novo Testamento, né? Ele é a continuação do sacramento de iniciação da antiga aliança, que qual era? A circuncisão. Vamos todos abrir as nossas Bíblias aí em Colossenses 2, 11 e 12. E vocês vão perceber como Paulo claramente ele associa o batismo à circuncisão. Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Todo mundo encontrou? Veja o que diz, eu vou ler. Nele, ou seja, em Cristo, também fostes circuncidados. Aí veja o que ele diz agora. Não por intermédio de mãos. Ou seja, os colossenses, aliás, a igreja da qual fazia parte Filemon, Paulo diz, vocês foram circuncidados. Não daquele jeito do Antigo Testamento. Como foi que eles foram circuncidados? Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, agora, em quê? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz, vocês foram circuncidados. Porque qual é a questão aqui? Algumas pessoas queriam obrigar os cristãos a se circuncidar. Aí Paulo diz, não precisa, vocês já foram circuncidados. Quando? Quando vocês morreram para o velho homem. E qual foi o símbolo disso? O batismo. Então o batismo é a nova circuncisão, substituiu a circuncisão. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão, né? É o cortar da carne do prepúcio dos meninos, né, ao 8º dia. Por que ele foi substituído pelo batismo? Porque perceba que a circuncisão tinha um elemento de sacrifício, de cortar a carne, de ferir o homem. Mas Cristo foi ferido em nosso lugar. Então agora os sacramentos já não são cruentos. Eles são sem sangue, porque o sangue já foi derramado. Então agora é água, não é mais sangue. Porque o sangue do Cordeiro já foi aspergido sobre nós. Já não é, trazendo outro sacramento, a Páscoa, que era que os judeus deviam comer? Pães asmos, ervas amargas. Mas agora que o Filho de Deus tomou erva amarga no nosso lugar e comeu o pão asmo em nosso lugar, agora o sacramento da nova Páscoa é com pão e vinho, é fartura. Perceberá a mudança aqui? Do Antigo para o Novo Testamento, a mesma realidade, mas os símbolos são distintos. Então, o batismo é a continuação da circuncisão. Tá claro isso aqui? Todo mundo entendeu isso? Se alguém quiser falar, gente, pode falar. Tem um momento no final para falar, mas pode ser durante também, não tem problema não. Então vejam, uma vez que o batismo é a continuação da circuncisão, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Os filhos dos crentes eram circuncidados no Antigo Testamento? Eram. A gente leu no texto do começo, Gênesis capítulo 17. Deus ordenou a Abraão, você será circuncidado. Abraão foi circuncidado adulto, porque ele creu adulto. Mas não seria só ele. Todo macho nascido ao 8º dia será também circuncidado. Então, os filhos dos israelitas estavam incluídos no pacto, através da circuncisão ao 8º dia de nascido. Então, os filhos dos crentes, os filhos pequenos, eles estavam incluídos no pacto e essa inclusão era significada na circuncisão. Portanto, essa aqui é uma parte que exige um pouco de raciocínio da nossa parte, certo? A unidade e continuidade do pacto da graça no Antigo e Novo Testamentos faz incluir os filhos em todos os tempos, filhos dos crentes em todos os tempos. Então veja, o raciocínio aqui é o seguinte. O batismo, ele continuou a circuncisão. E as crianças pequenas estavam incluídas na circuncisão. Então, já que o batismo é a continuação da circuncisão e Deus fez apenas um pacto com o seu povo, não dois, tá certo? Administrado em 2 momentos, mas apenas um pacto. Logo, se as crianças eram circuncidadas, nosso raciocínio é esse, elas devem ser também, não todas as crianças, né, mas os filhos dos crentes devem ser também batizados. A gente vai ver lá na frente que não vai haver nenhum texto bíblico no Novo Testamento que vai dizer assim, batizarás vossos filhos. Mas essa é uma conclusão que pode ser feita da estrutura da Escritura. Em primeiro lugar, porque a Bíblia vai nos ensinar, o Novo Testamento vai dizer
que o mesmo pacto que Deus fez com Abraão é o que é feito conosco. Vamos ler alguns textos? 2 textos aí. Romanos 4, 11 e 12. Outra pessoa, Gálatas capítulo 3, verso 7. E uma terceira pessoa, por favor, Gálatas 3, de 13 e 14. Romanos 4, 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão com o selo da justiça e da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisivos, mas também andam na pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Perceba que Paulo vai dizer que Abraão é o pai tanto dos circuncisos, ou seja, dos judeus, quanto dos incircuncisos, dos cristãos. O mesmo pacto que Deus fez com Abraão é feito com a igreja. Agora, não é um outro pacto que substitui o primeiro, mas é um mesmo pacto em continuidade, tá certo? Gálatas 3,7. Quem abriu pode ler. Sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Os da fé, ou seja, os cristãos agora, são filhos de Abraão. Versículos 13 e 14, ainda em Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja o que ele diz. Por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a bênção de quem? De Abraão. Então veja, Jesus não começou um novo pacto. Ele continuou e concretizou o pacto antigo, o pacto feito com Abraão. Não sei se os irmãos já viram aqui, mas muitas vezes quando os católicos romanos eles vão defender ser a igreja de Roma a igreja verdadeira, quantos de vocês já viram assim, alguém dizer assim, a igreja católica é a igreja fundada por Cristo? Já ouviram falar isso? Quem é que acha que Jesus fundou uma igreja? Levante a mão aí, só para eu ter uma ideia. Excelente, porque Jesus não fundou nenhuma igreja. Nenhuma igreja. A razão pela qual Cristo não fundou nenhuma igreja é que a igreja é fundada no Éden. Não havia necessidade de fundação de igreja alguma. Jesus não começou nenhum pacto novo. Ele concretizou e continuou sendo ele a pedra angular do pacto que já foi feito lá atrás com Adão, com Noé, com Abraão e todos os antigos. Jesus não fundou igreja alguma, tá certo? Então, a gente não pode dizer, eu faço parte da igreja fundada por Cristo. A igreja foi fundada por Deus Pai no Éden, quando ele prometeu Cristo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso falando do pacto da graça, porque antes do pecado já havia igreja, já havia adoração, tá certo? Então vejam, o que eu quero que os irmãos percebam é, Deus fez apenas um pacto com o seu povo, não dois, que vem desde os antigos até agora. Na primeira fase desse pacto, as crianças estavam incluídas, os filhos do crente faziam parte do pacto. E qual era o símbolo disso? A circuncisão. No Novo Testamento, que é o mesmo pacto, o que é que a gente deve concluir? Que as crianças fazem parte do pacto e elas, portanto, devem receber o selo desse pacto, que é o batismo. Estão me acompanhando aqui? Então veja que a gente não precisa de um texto explícito para dizer isso. Você consegue concluir tudo isso da estrutura da Escritura, tá certo? Daquilo que os teólogos chamam às vezes das vigas arquitetônicas da Bíblia, que é a doutrina do pacto, tá certo? Tá claro aqui, irmãos? Eu sei que às vezes é um pouco a gente combinar os textos, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, tá certo? Então, o Samuel Miller, ele vai dizer assim, um teólogo presbiteriano antigo, a ligação íntima e afetuosa entre pais e filhos fornece um forte argumento em favor da membresia eclesiástica da descendência infantil dos crentes. A voz da natureza se levanta e clama muito poderosamente em favor da nossa causa. Veja o que ele vai dizer agora. A ideia de separar os pais da sua prole, dos seus filhos, com relação à mais importante das relações nas quais aprove a Deus, na sua adorável providência, colocá-los, é igualmente repugnante ao sentimento cristão e à lei natural. Veja o que ele diz aqui. Se Deus une os pais e os filhos nas demais relações da vida,
no pacto da graça ele vai unir também. Veja que o pacto das obras, ele incluía os pais e os filhos. Foi que Deus disse a Adão, você vai se multiplicar. Então veja que o pacto das obras era para Adão, seus filhos. O pacto da graça tem que ser também para o crente, seus filhos. Faz parte da própria natureza que Deus não separe o homem da sua prole, dos seus filhos, tá certo? Então por isso que a nossa confissão vai dizer o seguinte, não só os que professam a sua fé em Cristo, ou seja, não só os adultos e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles seja, devem ser batizados, tá certo? Perceba que a confissão colocou uma coisa aqui. Se apenas um dos pais é crente, ele pode batizar seu filho, sendo ou o pai ou a mãe? Pode. Perceberam que está na confissão isso aí? Embora só um deles o seja. Sendo só a mãe, sendo só o pai crente e a outra parte descrente, mesmo assim, o filho desse casal é membro do pacto da graça, está incluído no pacto, na aliança de salvação que o Senhor fez, tá certo? Então, irmãos, nós cremos na possibilidade e mais na obrigação de que os crentes sejam batizados, em resumo, porque nós cremos que eles fazem parte do pacto de Deus com o seu povo. Veja, várias vezes você vai encontrar na Bíblia, tu e a tua descendência. Você viu isso lá em Gênesis 17? Tu e a tua descendência. Nunca é tu, somente tu. Tu e a tua descendência, tá certo? A gente vai ver isso inclusive daqui a pouco. Aliás, faltou a gente ler aqui 2 textos que eu ia passando em branco. Abram suas Bíblias aí em Atos 2:39. Eu não dava para passar em branco esses textos não. Atos 2:39. A gente já leu o 38. Veja, no versículo 38, que foi quando Pedro ordenou que os convertidos se batizassem, aí no verso seguinte ele vai dizer, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja, vocês vão se batizar, mas a promessa não é só para vocês. A promessa é para vós e para vossos filhos e para os filhos dos seus filhos, para aqueles que ainda vão vir. A aliança é sempre tu e a tua descendência. Nunca é apenas tu. É tu e a tua descendência. Pedro repete aqui as mesmas palavras de Deus a Abraão, em Gênesis 17. A circuncisão é para você, para a tua descendência. Aí Pedro diz agora, o batismo é para vocês, para a sua descendência. Segundo texto, vamos abrir todos juntos, 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Veja o que ele diz, Paulo vai dizer, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Ele está falando aqui da hipótese de uma esposa convertida e um esposo incrédulo. Então, o esposo ele é santificado pela mulher crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Vamos ler juntos o finalzinho agora? Porém, agora são santos. Veja, a gente viu que um dos objetivos do batismo é fazer o quê? Separação entre quem é de Deus e quem não é. O que é que a palavra santo significa? Separado. Os filhos dos crentes, mesmo que seja só um deles, ou o pai ou a mãe, são separados. Adivinha só como é que esses filhos foram separados? Pelo batismo, não há outra resposta. Pelo batismo, eles foram separados para Deus. Então, nós batizamos as crianças, irmãos, por isso, tá certo? Mas, algumas pessoas vão ter objeções, vamos correr aqui, contra o batismo infantil. Aí a gente vai responder algumas delas. Primeiro, algumas pessoas vão dizer assim, não existe mandamento explícito para batizar crianças. É verdade. Não há nenhum texto do Novo Testamento em que isso é claramente ordenado, como você encontra em relação à circuncisão. Versículo 14 lá de Gênesis 17. Aquele que não for circuncidado é maldito, vai ser expulso, tem que circuncidar. Não há um versículo assim sobre o batismo para crianças. Como é que a gente responde isso? Veja só, a lógica do argumento está invertida, já que uma vez que os filhos dos crentes foram claramente incluídos na aliança no Antigo Testamento, está claro isso aqui? No Antigo Testamento eles foram incluídos. Todo mundo concorda com isso? Então vejam, já que eles foram incluídos, para excluí-los agora é que seria necessário alguma orientação explícita no Novo. Então veja,
Se eles foram incluídos no Antigo e o Novo ficou em silêncio, qual é a conclusão? Que eles ainda estão incluídos. É o contrário. Para excluir é que seria necessário alguma coisa explícita, como acontece com a circuncisão. Aí o Novo Testamento vai dizer, não é para circuncidar mais. Como acontece com o sábado, o sétimo dia, não é para guardar mais o sétimo dia, agora é o primeiro. Se o Novo Testamento silencia, é porque continua o que foi estabelecido no Antigo. Tá certo? Na verdade, a ideia de tu e a tua descendência integra o próprio conceito de pacto na Escritura. A Escritura não contempla a ideia de alguma aliança que não inclua os filhos. Todas as alianças incluem tu e a tua descendência. Ficou claro aqui o primeiro argumento, então? Segundo, alguns vão dizer assim, não há exemplos de batismo infantil no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento não vai dizer assim, fulano de tal se converteu, foram batizados, ele, sua esposa, seus filhos. Novamente, o argumento é verdadeiro, mas por mais que o Novo Testamento não diga textualmente que alguma criança tenha sido batizada na igreja primitiva, é verdade, não há nenhuma menção clara de que o filhinho de fulano de tal foi batizado. Essa é uma possibilidade bastante provável em textos como esses aí. Atos 10, 48, a gente não vai ler. Atos 10, 48, Atos 16, 14, 15, Atos 16, 50 a 55, Atos 18, 8 e 1 Coríntios 14, 6. Essas passagens mostram casas inteiras sendo batizadas. Citando algumas, Cornélio e sua casa foram batizados. Lídia, Dona Lídia, lá de Filipos, foi batizada, ela e sua casa. O carcereiro, ainda em Atos 16, foi batizado. E Paulo também vai dizer, em 1 Coríntios 1, que ele batizou a casa de algumas pessoas. Então vejam, foram famílias inteiras. Dificilmente, irmãos, não havia crianças em nenhuma dessas casas. Dificilmente. Numa época como aquela em que as pessoas tinham filhos, tinham muitos filhos, é muito difícil que todas essas casas fossem só pessoas adultas. Provavelmente havia crianças, eu diria, em todas elas. Até porque, irmãos, nos tempos bíblicos, a família, ela não era apenas pai, mãe e seus filhos. Ela incluía empregados, netos, enteados, afilhados. Por exemplo, lá no texto da circuncisão que a gente leu, não sei quantos dos irmãos perceberam assim, que Deus disse a Abraão, você vai batizar os seus filhos, aqueles que estão na tua casa, até aqueles que você comprou. Perceberam isso lá em Gênesis 17? Até os que você comprou. Porque nessa época era possível você ter servos comprados, escravos. Até o escravo de um homem israelita tinha que ser circuncidado. Assim como até o escravo tinha que guardar o sábado. Está lá no 4º mandamento. Não vai trabalhar nem você, nem teu animal, nem teu jumento, nem teu servo. Então, essas eram famílias grandes. Certamente havia crianças. E já que o texto não diz que as crianças foram incluídas, ou melhor, excluídas, a conclusão muito provável é que houve batismo infantil nessas ocasiões, tá certo? Isso também era uma forma comum que os judeus relatavam as coisas, né? Até em outros assuntos, como é citado as crianças? Contagens, por exemplo, né? Quando se contava uma população, não incluía mulheres e crianças. A multiplicação, pães e peixes, 3.000 homens. Incluía. O comum era contar só os homens, na falta dele, a matriarca, que é o caso de Lídia. Mas assim, provavelmente, quase que certamente havia crianças. Isso seria se tivesse referência a batismo de criança. É. Porque não era comum na forma que as pessoas relatavam. Perfeito. Sobre isso ainda, Agostinho vai dizer o seguinte, ó. Agostinho no século IV vai dizer assim, nenhum concílio jamais ordenou o batismo infantil. Eita, ó, então o batismo está proibido. Ele diz que nenhum concílio ordenou o batismo infantil. Por quê? Por ser esta uma prática que vinha desde quando, irmãos? Desde os tempos apostólicos, ou seja, desde o Novo Testamento. E que nunca ouvira ou lera alguém na igreja que sustentasse o contrário. Os batistas vão se pegar muito nisso. Eles vão dizer, você não encontra entre os pais da igreja eles dizerem que tem que batizar crianças. Mas Agostinho dá a resposta. Por que ninguém falava sobre isso? Porque ninguém questionava. Era normal, ninguém questionava. Tá certo? Tem um livro sobre isso, o batismo infantil nos 4 primeiros séculos, que trata só sobre essa questão. Última objeção. Algumas pessoas vão dizer assim, o batismo pressupõe o exercício da fé. Ou seja, para ser batizado você tem que crer. Atos 2,38, arrependei-vos e sede batizados. A gente responde assim, o argumento está parcialmente correto. De fato, vários textos bíblicos relacionam o batismo com a conversão e o exercício do arrependimento e da fé. Contudo,
A base mais profunda do batismo não é a fé, mas sim a aliança, da qual a conversão é uma consequência. O filho do crente, então, mesmo ainda não crendo, o filho pequeno, né? É beneficiário das bênçãos do pacto pelo batismo. Ademais, existe expressão de fé no batismo infantil da parte dos pais adultos, que reafirmam sua fé no Deus Trino, prometendo educar o infante nessa crença. Veja, de fato, o batismo está associado ao arrependimento e à fé. Mas a base mais profunda não é isso, é o pacto. Gênesis 17 começa dizendo o quê? Essa é a minha aliança. Você vai circuncidar seus filhos. A base da circuncisão e do batismo é a aliança, é o pacto. A fé é uma consequência disso. E mais, no batismo de crianças existe profissão de fé. De quem? Dos pais. Quem já batizou filho aqui, qual é a primeira pergunta? Você crê no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Você tem que dizer sim. Você já creu antes, você já professou a fé, mas você professa de novo. A fé está envolvida, a fé dos pais. Mas a base mais profunda é o pacto. A criança batizada, ela não vai ser necessariamente salva, mas ela vai ser beneficiária do pacto. O Paulo Anglada ele vai dizer assim, que ela pode até não ser salva, mas a criança batizada, Deus vai dar todas as condições para que ela seja salva, porque ela é membro do pacto. Ela só não será salva se ela rejeitar a salvação. É claro que Deus é soberano, a gente sabe disso, né? Mas ela vai viver não como uma criança descrente. Filhos descrentes, irmãos, filhos de crentes não são ímpios. Não são, são santos. Porque são membros do pacto. Juliana, você ia falar para falar. Perfeito. Exatamente. Bem lembrado. No caso de uma parte ser crente e outra descrente, só a parte crente pode jurar. Pode apresentar o batismo. Né? Uma outra coisa, um outro desvio que acontece no romanismo é a ideia de padrinhos apresentarem ao batismo. Isso é um erro. Porque o pacto não é feito de padrinho para apadrinhado, é de pai para filho, ou de responsável para afilhado. A gente vai ver que não é só de pai para filho, pode ser de avô para neto, de pai por adoção para filho por adoção, certo? Alguém que você tem a guarda, mas não existe a figura de padrinho de batismo, tá certo? Isso é uma inovação que não é bíblica. É sempre do pai ou do responsável para o seu filho ou para aquele por quem é responsável, tá certo? Vamos lá. Então a gente já viu esses três argumentos que a gente entende que não sustentam. Caminhando para o final, quais são os benefícios do batismo infantil? E aqui no livro ele vai trazer três. Há três beneficiários do batismo infantil. Primeiro, a igreja. A igreja de Cristo ela é beneficiada pelo batismo infantil. Como? Por causa dos ficou pequeno ali. Por causa dos privilégios do pacto e da exortação ao mútuo cuidado. Veja, quando nós batizamos crianças aqui, as outras pessoas, a igreja, mesmo que não sejam os pais ou a criança, eles são abençoados. Porque quando nós vemos o batismo do filho de outra pessoa, nós nos lembramos que Deus tem um pacto com o seu povo, que a igreja nunca vai ser extinta, que a igreja nunca vai acabar, porque o povo continua tendo filho, porque o pacto continua se desenvolvendo e crescendo. E além disso, esse é o ponto importante, quando nós vemos o filho de outra pessoa ser batizado, nós nos lembramos que nós, como igreja, também temos responsabilidade por aquela criança. Por quê? Porque ela está sendo admitida no mesmo corpo do qual eu faço parte. E nós somos membros uns dos outros. Então veja, não é o padrinho, o amigo que apresenta para o batismo, é o pai, de fato. Mas a igreja tem responsabilidade. Por isso que a igreja tem departamento infantil. Por quê? Porque não são só os pais que são responsáveis, a igreja também tem que se envolver. A gente tem que ajudar uns aos outros a criar os filhos dos outros. É claro que ninguém pode estar metendo o bedelho naquele que não foi chamado, mas há um dever de mútua assistência. Então a igreja é beneficiada. Segundo lugar, os pais são beneficiados. Por quê? Porque eles recebem conforto quanto à condição de seus filhos. Pelo batismo, os pais são informados por Deus de que Deus olha para os seus filhos. De que Deus considera seus filhos como filhos dele. Eles não são como os demais, irmãos. Eles não são como os filhos dos descrentes. Deus não olha da mesma forma. Os filhos dos crentes são especiais para Deus. Tanto é que Deus os admite no pacto, ainda que eles não creiam. Isso traz certamente conforto para os pais. Veja, você que é pai, você que é mãe.
Qual pai nunca pensou, ou qual pai não teme que um dia um filho seu se desvie? Esse é um temor de todo pai, de toda mãe. O batismo nos traz conforto, porque Deus não se esquece e há uma promessa para aqueles que foram batizados. O Senhor vela por eles. Eles são responsáveis, mas o Senhor vela por eles. E também traz a responsabilidade na criação. Veja, uma vez que Deus admitiu o seu filho como membro do pacto, você agora deve criá-lo nas normas desse pacto. É por isso, irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui, que a gente tem que ensinar as crianças a cultuar. Culto público solene. É por isso que nós não retiramos as crianças do culto, por exemplo. A gente mantém elas durante o culto inteiro, porque elas são membros do pacto. Então elas têm que participar de tudo. Elas têm que ficar sentadas no banco, elas têm que cantar, elas têm que ler, porque elas fazem parte desse corpo. É difícil. É claro que exige uma educação aí que vai passar por problemas. Mas o batismo nos ajuda a lembrar que as crianças têm que ser educadas na nossa religião. Por último, as crianças são abençoadas. Por quê? Porque elas vão receber os benefícios do pacto. Elas vão ter identificação pessoal. Quando essa criança crescer, ela vai saber que ela não é uma qualquer. Ela é filha de Deus, porque foi batizada. Ela vai lembrar disso, tá certo? Por último, ela vai ser desafiada a agora exercer sua fé pessoal. Quando ela crescer, ela vai lembrar, os pais vão dizer, você foi batizado dia tal pelo pastor fulano de tal, e isso vai trazer ao coração dela a seguinte advertência: a fé que meus pais professaram e me consagraram, eu agora preciso exercer por mim mesmo. Eu estou lendo um livro que foi do meu pai, né? É do meu pai, ele me emprestou, na verdade. Aí na capa, assim, tem escrito assim: para Zenaldo, que é o nome do meu pai, com amor, reverendo Paulo Silas. Esse homem chamado Paulo Silas foi o que me batizou. Ele me batizou em 92. Quando eu fui olhar, eu vi lá. Toda vez que eu ver aquele nome ali, eu vou me lembrar que eu fui batizado. Quando eu quiser me desviar, porque eu sou humano, eu vou me lembrar de quê? Eu fui batizado. Lutero escrevia isso na sua mesa, né? Fui batizado, para lutar contra os seus pecados. Então a criança também é abençoada, tanto agora quanto no seu futuro. Tá bom? Então algumas advertências e instruções para a gente terminar. Pais irresponsáveis não devem prevaricar em seu dever de conduzir os filhos pequenos ao batismo. Tá certo? Então você que é pai, mãe, você deve, assim que possível, não deve demorar. Existem pais que demoram muitos meses, 6, 8 meses, 1 ano. Não faça isso. É claro que não precisa ser 8 dias, como era com a circuncisão. Muito embora esse fosse um costume antigo. Os pais apresentavam o batismo com 8 dias. Pode ser mais tempo, mas rapidamente apresente seu filho ao batismo. Se isso ainda não aconteceu, faça. Segundo, o conceito de pacto nas Escrituras extrapola a mera descendência natural, estendendo-se a outros menores sob a guarda legal do crente. Então veja, pais por adoção, um avô ou avó crente que tem a guarda legal, a guarda judicial do neto, os pais morreram, viajaram, enfim, alguma coisa assim, eles podem também apresentar ao batismo, tá certo? Porque o conceito de pacto não abrange apenas a descendência de carne, mas também há outras possibilidades. Por exemplo, quando Davi se tornou rei, ele mandou chamar o filho, um filho que não era dele. Mefibosete era filho de Jonatas, mas ele disse: você vai sentar na minha mesa. A partir daquele momento, Mefibosete passou a ser considerado filho de Davi, tá certo? Então, nessas situações também pode haver a apresentação ao batismo, tá bom? Por último, depois da realização do batismo, o batismo, como meio constante de graça, deve ser constantemente rememorado para a edificação e exortação dos pais e do batizado. Então a ideia é o seguinte: depois que batizou, morreu, acabou, nunca mais lembro do batismo, não. O batismo ele não vai ser repetido, como a gente viu, mas ele será rememorado. É por isso que antigamente as igrejas tinham aquele certificado de batismo. Não sei quantos irmãos já pegaram isso. Algumas pessoas da primeira igreja têm isso. Eu já, revirando as coisas, já encontrei. Tu tem? Meu pai tem. Teu pai tem, né? Eu encontrei o de alguns, por exemplo, a Adiele. Na época que ela foi batizada, tem um cartão. Acho até que não sei se eu cheguei a entregar ela. Eu encontrei alguns de algumas pessoas da igreja. Por que se fazia isso? Para que a pessoa ao longo da vida lembre, olhe. O batismo tem que ser rememorado para ânimo, consolo, encorajamento e exortação dos pais. Seu filho é batizado, não é um qualquer. Você não pode deixar ele ir para a igreja quando ele quiser, que ele foi batizado.
e da criança quando ela se tornar maior. Tá certo? Então a nossa confissão vai dizer o seguinte: a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, veja, o devido uso é o sempre lembrar dela. A graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado. Então você deve, no tempo devido, dizer a seu filho: você foi batizado. Mostrar foto, mostrar vídeo, mostrar certidão de batismo, porque esse também é um meio, é um modo de se usar desse meio de graça. Ficou claro aqui, irmãos? Então, o batismo ele não é algo pontilear. Aconteceu ali e morreu. Ele deve ser constantemente rememorado, tá certo? Quando você foi batizado, é como se Deus tivesse dito, como disse a respeito de Cristo: nele me comprazo, nele tenho prazer, e você deve sempre lembrar dessas palavras. Então agora eu abro para os irmãos aí, se alguém tiver alguma pergunta ou contribuição, a gente responde, senão nós encerramos.